Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro podcast do Coletivo Poros sobre o experimento radiofônico Descrição de Imagem. Meu nome é Danilo Riva, integrante do coletivo, e converso hoje com Ricardo Aquino, que assina a direção e edição de áudio do experimento. Ricardo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Como espetáculo de estreia, o Coletivo Poros escolheu trabalhar com o texto Descrição de Imagem do dramaturgo alemão Rainer Miller, um dramaturgo importante da segunda metade do século XX. Esse texto escrito em 1984, que tem como ponto de partida o desenho de uma estudante de cenografia em Sófia, capital da Bulgária. É interessante perceber que o autor parte desse desenho, da tentativa de descrição desse desenho e os caminhos pelos quais ele vai percorrendo ao longo da escrita dessa peça. Segundo Rainer Miller, descrever um quadro significa também cobri-lo com escrita. A descrição traduz o quadro para um outro meio. E acho que, de certo modo, é isso que o coletivo faz, nesse seu trabalho. Ou seja, aquela imagem inicial já foi transcrita e traduzida para a escrita, e agora ela é traduzida novamente para a voz, para esse formato radiofônico, possibilitando ao espectador criar outras imagens a partir desse esforço de descrição. É importante também a gente entender que essas camadas de descrição, de imagem, uma sempre apaga a outra, sempre se sobrepõe à outra, formando o que o teórico, tradutor e amigo Rainer Miller, o Jean Jordeio, chama de um palimpsesto. Acho que cabe aqui a gente esclarecer ao quem nos ouve que a ideia de palimpsesto ela surge no Egito Antigo como um processo de sobreposição de escritas, sobretudo nos papiros. Então, o mesmo papiro era utilizado várias vezes e antes de se escrever de novo, ele passava por um processo de raspagem da escrita anterior. Porém, esse processo não eliminava por completo a escrita que ali estava, Então, a nova escrita era feita ainda por vestígios, por rastros daquela escrita anterior. E o texto do Miller, ele meio que se constrói dessa maneira, por vestígios daquela imagem feita por aquela estudante, por vestígios de outros textos, Ele mesmo escreve na rubrica final do texto que descrição de imagem, vou aqui citar ele, abre aspas, descrição de imagem pode ser lida como um palimpsesto de Alceste, que cita a peça no Kumasaka, o 11º canto da Odisseia, Os Pássaros, de Hitchcock, e A Tempestade, de Shakespeare. O texto descreve uma paisagem vista de além-túmulo. A ação é livre, já que as sequências são passado, explosão de uma lembrança numa estrutura dramática morta. Acho que seria legal você comentar um pouco como essa ideia de sobreposição, de idas e vindas, de repetições, como isso se estrutura no processo dessa experimentação com as atrizes, no processo de edição do áudio. No decorrer do texto, existem algumas figuras que se repetem. Por exemplo, pássaro, homem e mulher. Durante as leituras que eu fui fazendo, eu fui percebendo que essas figuras, conforme o texto ocorria, elas mudavam de ação ou até de cenário, criando uma outra imagem. Durante as pesquisas, eu fui atrás de todos os textos que você citou e obras, e realmente, o Rainer, ele junta a visão que ele está tendo do desenho com essas obras. E é muito legal isso, porque nos permite criar ambientes e por meio de paisagens sonoras. Paisagem sonora é um conceito de origem na palavra inglesa soundscape. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Se caracteriza pelo estudo e análise do universo sonoro e nos rodeia. Uma paisagem sonora é composta por diferentes sons que compõem um determinado ambiente, seja esse som de origem natural, humana, industrial e tecnológica. E como eu posso explicar? O som estéreo, lado direito e esquerdo, trabalhando os 360 graus desse som
E o ouvinte consegue ouvir esse som, por exemplo, do lado direito a 90 graus abaixo dele, ou do lado esquerdo a 280 acima da sua cabeça. No processo de edição, é capaz de criar esse efeito, e realmente criar esse ambiente para que o ouvinte possa entrar na peça, entrar no texto. De alguma maneira, então, esse ouvinte, ele meio que se assemelha a essa figura que descreve a imagem, né? A gente não tem nesse texto do Rainer Miller um personagem, né, propriamente dito, ele não nomeia quem constrói essa imagem, mas é interessante observar como ele transita ora fora, ora dentro dessa imagem, e de alguma espécie de... parece que ele vai se diluindo, né? Ele passa por uma espécie de diluição dentro dessa imagem. Então, de alguma maneira, pelo que você está falando, né, a proposta desse experimento também, de alguma maneira, fazer com que o ouvinte possa se sentir parte dessa imagem, então, né? Que o ouvinte se torne um observador dessa imagem. E é criar e proporcionar esse ambiente e essas sensações sonoras capazes de fazer com que ele acredite que ele está ali, que ele está ouvindo alguém andar, que ele está ouvindo um trovão, que ele está ouvindo um pássaro, alguém cortar alguma coisa do lado dele, acima dele, atrás dele. É isso, basicamente, o processo de edição, é criar essas camadas. Palimpsesto me remete a uma coisa muito da colagem, né? Tanto na edição, que vamos colando várias camadas de sons para formar uma única imagem sonora, as artes e propagandas que nós vamos utilizar, elas remetem a isso também, a questão da colagem, da junção de várias coisas, de várias formas, para resultar em uma imagem ou em algo final. Em uma imagem que acho que é importante ressaltar que ela nunca é singular, né? É uma imagem que, como você falou, resulta dessas camadas, então a gente sempre tem vestígios, né, de cada uma delas. Então é sempre legal a gente reforçar essa ideia de que uma imagem nunca é uma imagem única, individual, ela é sempre plural, carregada de tempos variados, né, e de leituras e de olhares diferenciados, fazendo dela cada vez mais plural. Sim, e na verdade o texto e a peça você tem que sempre estar revisitando ou ouvindo novamente, relendo, para poder adentrar nessas camadas e perceber todo esse cenário que é construído ao longo da peça, sabe? Perfeito. A opção por esse formato radiofônico vem como uma possibilidade que se apresenta nesse momento de pandemia, de isolamento, mas é interessante observar que o próprio Rainer Miller, na rubrica final, já escreve, né, a ação é livre. Então essa liberdade de ação também é uma liberdade para se pensar nos formatos, né, uma vez que o texto não tem indicação cênica, ele também não se direciona ao palco, ele se direciona a vozes. Então, sem dúvida, essa própria indicação do autor já é uma abertura para entender esse formato radiofônico como um meio possível para a experimentação com esse texto. Sim, eu acredito muito assim como o Rainer Miller pegou uma imagem ali que ele estava observando, transformou em um texto, nós estamos pegando esse texto e transformando em um outro meio. E todos esses processos de imagem para texto, de texto para áudio, permanece ali as configurações de se estar observando, de se estar apreciando ou não algo. Acho que para mim é um pouco isso, sabe? Perfeito. Você gostaria de colocar mais alguma questão, fazer mais algum apontamento em relação ao processo da peça, de criação? Acho que sim, o processo foi muito diferente de qualquer coisa que eu já fiz e de qualquer coisa que os integrantes do coletivo fizeram. Foi uma experiência muito divertida, produtiva, e o fato de criar algo em meio à pandemia é necessário, sabe? De não parar. Ótimo, muito bom. Bom, tem alguma colocação que você gostaria de colocar mais? Algum comentário? Eu acredito que não, Danilo. Eu acho que basicamente Vamos deixar é isso. a surpresa para falar com as meninas, com as atrizes. Sem dúvida, acho que elas vão revelar muito mais coisa ainda. Sim, com certeza. É isso, gente. Que agora é acompanhar o processo das postagens e se divertir junto, eu acho.
Perfeito, muito obrigado. Muito obrigado, então, pela conversa. Gostaria de agradecer aqui também a vocês que nos acompanharam aqui ouvindo esse nosso podcast. Fica o convite, nos acompanhem pelas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook e no YouTube. Só procurar por Coletivo Poros. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Coletivo Poros.